Eu estou assim, muito feliz de estar aqui nesta noite, né? Atendendo ao pedido do meu amigo Francisco César. Né? Muito obrigada, Francisco, porque no nosso trabalho lá no CERJ, nós temos assim uma tarefa que é linda, que é de conhecer as casas espíritas. E nós hoje estamos aqui, como a gente chegou um pouquinho mais cedo, né? A gente conheceu toda a casa, não é? E sentiu a energia da casa, que isso é que é importante, né? A gente sentir a energia da casa. E levar, com certeza, para o nosso conselho esta informação. Temos em São Pedro da Aldeia, neste cantinho, não é? Uma casa que pode ser frequentada, né? É o abrigo de muitos e muitos irmãos. Né? Essa cidade é uma cidade que a gente tem assim, um carinho especial. Eu tenho 2 filhos do coração aqui nessa cidade. Um está aqui, né? E a outra está na sua tarefa. Já sei que vocês querem saber quem é, mas eu tenho um filho ali do coração, que é o Rivaldo. E tenho a Érica, que mora lá no Balneário. Então, de vez em quando, eu estou por aqui também, aproveitando. Mas o importante é que a gente diga, né? Que este é um espaço de aprendizado espiritual. Na prece, a nossa amiga falou, não é? Nos amigos encarnados e desencarnados. Então, saber que nós temos um grupo de espíritos que acompanham o trabalho espírita, a gente fica perguntando assim, como é essa vida depois? Então, um dos aspectos dessa vida depois é realmente conhecer a doutrina espírita. Porque eu tenho a certeza que cada um de vocês pode dizer que a doutrina faz diferença na vida. Sim ou não? Sim. Vocês não estão com convicção. Sim ou não? Sim. Só para acordar, né? Mas realmente a doutrina espírita faz diferença, né? E numa das nossas reuniões mediúnicas, a amiga espiritual falou assim, olha, vocês saibam que existe um grupo de jovens desencarnados que estão acompanhando vocês, porque eles querem saber o que é doutrina espírita. Eles querem saber que tipo de informação é essa que tem e que muda a vida do indivíduo, né? Então, nós estamos aqui, nessa noite, nesta casa, para a gente refletir sobre algo mais, né, que a gente, então, vem estudando. E quando o Francisco falou, eu estava lendo este livro, Depois da Morte. Quem não conhece esse livro, levanta o braço. Quem não conhece? Quem não conhece, né? Então, vocês estão chegando o Natal e a gente sempre vai comprar um presentinho. Então, comprem de presente este livro, que ele é uma riqueza, né? Bom, um dos capítulos deste livro é o que a gente está vendo aqui, a crise moral. E então, Leon Denis, eu estou apenas tirando assim um pequeno extrato que é para a gente poder ir conversando. Leon Denis diz para nós que nós estamos em fase de transição e de perturbação. Então eu achei na internet esta foto que eu penso que ela diz alguma coisa a respeito da transição
O que vocês acham? Olhem bem para esse sinal. Será que diz alguma coisa? Com certeza, né? Então, há o momento do vermelho, né? Há o momento do amarelo e há o momento do verde. Então, o que isso quer dizer, assim, na nossa vida, para que a gente entenda esse momento de transição? Né? O momento de transição é aquele instante em que nós estamos arrumando a nossa casa para mudança. E o que acontece, né? Nossa, tem muita gente, muita coisa que não serve mais para mim, não é? Então eu preciso ajustar. Mas o que eu vou levar para casa nova? Então, meus amigos, nós estamos então neste momento da transição. A gente já vem ouvindo isso dos espíritos, não é? Em que eles dizem que é a hora em que este mundo de provas e expiações deixa de ser de provas e expiações, começa a caminhada para a regeneração, mas essa caminhada leva 1000 anos. Então, como é que é esse primeiro minuto, né? Então, esses primeiros tempos são realmente de grande perturbação, porque a população que está nesse instante na Terra é aquela população que está tendo aquele último instante para verificar se ela vai adiante, não é? Ou se ela fica e vai para outros locais. Então é isso que está acontecendo. E aí Leon Denis vem falando para nós, não é? Que existe um progresso material ao lado do atraso moral. Então, realmente, a gente estava conversando, né? Olha que simplicidade, não é? E toda essa aparelhagem e quantas pessoas vão se beneficiar dela. Até onde vai? A gente não sabe, né? Ao lado de todo esse progresso que existe na Terra, a inteligência artificial, então, existe um atraso moral. E aí, então, ele vem dizendo para nós, né, que, aliás, este também é um livro de presente para vocês, que eu encaixei naquilo que Leon Denis estava dizendo. Esse livro, Ante o Vigor do Espiritismo, na psicografia de Raul Teixeira, que é do Espírito Camilo. O Espírito Camilo, ele foi um grande estudioso, não é? E ele agora vem escrevendo através do José Raul. Tá? Então, alguém está dizendo assim, mas o José Raul não teve aquele problema? Foi antes do José Raul ter todo aquele problema, né? Ele então recebia as mensagens do Camilo. E então, o Camilo diz para nós o seguinte, alguém pode ler para mim com uma voz bem bonita? Comentário de um espírito. Isso. Uma das características mais visíveis dos mundos pouco evoluídos é a dúvida, que tem causado tormentos, loucura, surtos de insanidade psíquica, frustrações, suicídios, depressão, em que as pessoas vivem numa vida de barbárie, se atirando à destruição, violência, preconceitos, corrupção, a fragilidade diante do valor da vida. Então aqui o Camilo, né, está conversando conosco a respeito justamente desse momento de transição, qual é a característica desses, e ele fala, é uma característica dos mundos pouco evoluídos, né? Então nós temos uma população, não é, que está enquadrada, né, dentro desse espaço, né? E então esta população, justamente porque ela vive
na dúvida diante da vida dela, né? Onde eu estou, aquelas questões, onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui, eu estou mais ligado às coisas da matéria do que às coisas do espírito. Então, isso realmente causa tormento e gera todas essas situações que Camilo vai colocando aqui para nós, não é? A característica deste grupo, né? É interessante a gente ver o seguinte, Manuel Filomeno de Miranda, na obra Entre os Dois Mundos, ele fala que, por exemplo, nós temos aqui encarnados nesse instante na Terra, espíritos que têm assim um belo corpo, mas a condição espiritual dele é de grande necessidade. Tá? Existem também aqueles espíritos que estavam há muito tempo numa situação difícil no plano espiritual, que estão tendo a oportunidade de reencarnar na nossa casa, nos nossos grupos, para aprender. Então, isto gera justamente essa questão difícil da população da transição, né? E ele fala, então, que toda esta situação que existe faz com que a gente comece, que a gente pense em ver o que a gente pode fazer. Juntamente com isto, eu trouxe para vocês também, quem é que vai poder ler para mim uma voz bem bonita? Aquele livro, alguém já leu esse livro? Ressurreição e Vida, de Dona Ivone Pereira? Não, né? Então, esse livro de Dona Ivone Pereira, aliás, todos os livros da Dona Ivone Pereira, eles são assim muito ricos, não é? E então, há um capítulo em que havia um monge numa cidadezinha lá da Rússia, que ele toda semana ele abria o confessionário e recebia as pessoas que moravam naquela região, elas se confessavam e ele absolvia. Ele chegou um tempo e disse assim, eu não quero mais isso, porque elas toda semana vêm trazer as mesmas questões. E aí, olha só o que ele diz para nós. Quem é que vai me ajudar a ler? Outra pessoa? Vamos ver outra pessoa? Tem alguma outra pessoa aqui? Mas quem tem a voz mais bonita é ele. Então vamos lá, ó. É você, querido. Vamos lá. Confissão de um monge confessionário. Ouvindo-as em confissão tantas e tantas vezes ao ano, inteirar-se-á de que eram avarentas, luxuriosas, ambiciosas e invejosas, odientas e ímpias, adúlteras e traidoras, intemperantes e perdulárias, blasfemas e invejosas, odientas e ímpias, caluniadoras e trapaceiras, adúlteras e traidoras, ébrias e preguiçosas, mentirosas e orgulhosas, ciumentas e algumas predispostas ao crime. Em vão fazia longos sermões, até que... Vocês estão entendendo qual era o drama que ele vivia? Não é? Ele disse assim, não é possível, não é? Nesse agrupamento, olha o que acontece. Então, toda semana elas iam lá, confessavam, ele absolvia e voltava novamente, né? Então, ele ficou assim, um pouquinho desesperado. Ele disse assim, eu não quero mais isso, porque não está adiantando. Elas não estão se melhorando, né? E ele, então, vai pedir ao superior dele para mudar, não é? De local, porque ele não queria mais viver aqui. Então vocês vão ver daqui a pouco. Então ele fazia longos sermões e nada.
Na semana que vem, estava a pessoa lá confessando as mesmas coisas. Então, ouvindo, ele dizia, gente, mas que gente ambiciosa, que gente perdulária, que gente invejosa, né? Preguiçosa, ébrias, e nada mudava. Então, quando nós estamos aqui falando a respeito desta população que está conosco, né? Onde nós estamos vendo ali, quando Camilo fala a respeito dessa condição, desses espíritos que são levados, muitas das vezes, a abrir mão, não é, da sua vida, quando aqui este amigo vem falando a respeito destas situações que não estão lá, é verdade, mas estão aqui pertinho da gente, não é? Nós ficamos assim nos perguntando, né, nesse caudal de situações, o que a gente faz? E foi justamente aí que Leon Denis vem dizendo para nós, mas afinal de contas, essa crise, esse atraso vem de onde? E aí ele diz assim, nossos males provêm daquilo que o homem ignora de si mesmo. Ele sabe poucas coisas das leis do universo. E ele ainda diz, a situação moral de todos os infelizes que se dobram sobre o fardo da vida, não é? Tornou-se intolerável. Eu ali não acertei a informação. Mas ele quer dizer que a situação, tudo isto acontece por causa da condição moral de cada um que habita essa terra. Como nós somos ainda criaturas nessa romagem, nessa transição, nós trazemos dentro de nós estes males. E aí, então, isso assim, quando a humanidade sairá dessa crise? É o próprio Leon Denis que diz, uma sociedade sem esperança, sem fé no futuro, é como um homem perdido no deserto, como uma folha morta que rola ao sabor do vento. Vocês concordam ou não concordam? O vento sopra para lá, sopra para cá, e aí a criatura fica realmente sem saber, ela está em dúvida, né? Ela precisava de assimilar, de entender, de conhecer, né, as leis do universo, as leis que regem a vida, para que ela pudesse então se organizar. Vocês concordam? Sim. Tem alguém com posicionamento diferente? Ou algo que queira completar? Bom, e aí então, pode passar. Aí então, diz Leon Denis, há uma concepção nova de mundo e de vida. Dentro desse caos, dentro desta sociedade que a gente vive, com tantos problemas, com tantas dificuldades, não é? Embora haja o progresso material, mas nós ainda vemos algumas situações que a gente ainda fica assim, puxa, como é que isso pode estar acontecendo, né? Então, ele diz para nós o seguinte, é preciso que um novo ensino popular venha esclarecer as almas sobre sua origem, seus deveres e seus destinos. Então, no estado em que a nossa sociedade está, não é? É preciso que isso aconteça. E ele diz, uma fé robusta, uma fé que nos eleve acima do mundo material,
é preciso ver o objetivo e atingi-lo retamente. Mas ele diz que essa situação ela só melhora por causa disso aqui. Vamos todos ler o que está escrito aqui, minha gente? A voz dos mortos se faz ouvir. Isso. Então ele diz o seguinte: na medida em que existe uma tendência muito grande para a gente estar vivendo a vida material, a gente estar buscando as coisas que trazem o prazer para o corpo, que é aquilo que eu acredito, não é? Eu vou então precisar, para mudar, algo que me diga se assim, não, realmente existe algo além da morte. É o que ele diz assim: a voz dos mortos se faz ouvir. E aí, olha o que os mortos dizem. Lê para nós. Sim, estamos vivos, graças à certeza da vida imortal, que leva a claridade em toda parte onde há noite. Vamos lá, quem é que me ajuda aqui? O que Leon Denis está querendo dizer para nós? Vamos lá, quero ouvir alguém. Fala alto. O que você falou? Não foi porque ela perguntou. O que ela perguntou? Porque ela ouve pouco. Ah, então tá. Eu estou perguntando, a partir desta informação aqui, não é? Sim, nós estamos vivos, graças à certeza da vida imortal. Sim, nós estamos vivos, não é? Eu queria saber se vocês concordam, se vocês não concordam, o que vocês acham dessa informação do Leon Denis. Quem é que pode trazer uma contribuição? Eu concordo. Você concorda? Se nós estamos vivos, graças à certeza da vida imortal e a claridade, ele tem a certeza de que ele é um espírito imortal, que ele não morre. Né? E o espírito sobrevive à morte do corpo, continua vivo. É isso mesmo. É isso mesmo. Quem mais? Diga, querida. E tendo essa certeza da imortalidade da alma, a gente vê o mundo de outra forma. Você sabe que quando você fizer um erro aqui, aquele erro não vai ficar aqui. Você vai carregar ele e depois você vai ter a lei de causa e efeito. Você vai levar ele junto com você, os seus erros e os seus acertos, e depois isso vai ser cobrado com você mesmo, quando você reencarnar novamente. Eu acho que, na minha concepção, foi isso que ele quis assim, elucidar para a gente. Ótimo. Vamos lá. Quem mais? Eu queria ouvir mais uma pessoa. Pegando assim o gancho do que ela falou, né? Então essa forma de você ver um mundo diferente, quando você já percebe que não acaba ali, nessa forma, seria essa claridade, né? Essa forma, você ampliou a sua maneira de ver. Então, onde há noite, né? Seria uma linguagem figurada, né? Essa noite aí. Quer dizer, antes é uma metáfora, estava escuro, quer dizer, a gente não sabia o que havia. Né? Acho que aí, a partir de um momento, essa noite começa a se clarear, porque você começa a ver as coisas diferentes, você sabe que vai haver uma continuidade. E como ela falou também, inclusive, as coisas erradas que você fez, você vai levar. Então, quer dizer, a claridade seria isso, essa nova concepção, né, de ver a vida diferente. Né? E da necessidade de se melhorar. Isso, com certeza. Então, na verdade, uma sequência de comentários, à noite aí, ele traz de forma forte aquela ideia apresentada no começo, né? Essa dúvida, essa angústia, essa incerteza, é como se a humanidade estivesse meio perdida, sem luz, vivendo uma noite, né? Um declínio da civilização. E o Espiritismo ele tem um papel maior, né? Que é matar o materialismo, né? A gente encontra isso na doutrina. Então, quando a gente consegue alcançar o conhecimento espiritual, ele vem com essa claridade para dar luz ao nosso caminho. Então, essa certeza de que a morte não é o fim, traz mais luz para a nossa caminhada. Então, o conhecimento espiritual
gente fica vendo, né, as guerras, essa tendência que as pessoas têm de matar e matar e matar, né? Isso é uma característica ainda do espírito, né? E aí cada um de vocês foi dizendo alguma coisa muito importante, que assim, no momento, né, em que nós vamos ter a certeza, não é, de que nós estamos aqui de passagem, não é, que este corpo, não é, que a gente está vivenciando, né, que a gente está usando, é uma roupa, é um escafandro, não é, que eu só uso quando eu estou lá, não é, no fundo do mar. Então, para eu ir ao fundo do mar, né, eu vou usar. Mas quando eu venho à superfície, eu não vou precisar mais dele, né? Então, isso que todos vocês estão dizendo, a doutrina espírita, e Leon Denis, que foi assim, aquele espírito assim, ao lado de Kardec, né? Então, depois de Kardec, vem Leon Denis trazendo essa informação belíssima para nós, que vai trazendo, não é, que vai se juntando, essa concepção nova de mundo e de vida. Depois dessa noite, né? Ou melhor, é como se a gente estivesse fazendo aquela operação de catarata, né? Antes, a gente tinha que usar aquele óculos com aquela lente grossa. Fez a operação de catarata, meu Deus do céu, que maravilha, as cores, né? Assim, né? E aí eu quero saber se o coração de vocês está preparado para ver o que vem agora. Está preparado? Jura? Isso. O que está colocado ali? É isso aí, desencarna. Não é? Alguém cujo corpo está ali, né, naquele esquife, mas a alma é isto que a gente precisa, digamos assim, entender e aceitar. A imortalidade da alma. Isto, exatamente. Na hora que o corpo tomba, é o que Leon Tolstói diz lá naquele livro, Ressurreição e Vida, né? Isso é assim, na hora que um corpo tomba, outro se levanta. Então, isto quer dizer que aquele instante que a gente tanto temia, não é? Eu vou morrer, que horror, não é? A gente começa a aliviar, não é, essa impressão, porque eu vou continuar a viver, né? A reunião mediúnica que eu frequentava, ela recebia alguns artistas. E então, uma das artistas que passou por lá, eu digo assim, vocês vão dizer que eu tenho muita idade porque eu me lembro de Dalva de Oliveira. Alguém aqui lembra? Eu digo assim, Dalva de Oliveira já ficou. Já deve estar, né? Porque ela estava só esperando o filho chegar ao plano espiritual. Mas Dalva de Oliveira chegava cantando aquela música do Pequenino Grão de Areia, você lembra? Um pequenino grão de areia. E a mãe gostava. Quando a médium começava então a cantar, a gente já sabia que era Dalva de Oliveira que estava chegando para levar um artista que havia então desencarnado para ter aquele primeiro momento de chegada ao plano espiritual. Então, uma das que ela levou foi a Maísa, não é? E então foi tão bonito,
porque vocês vejam, ela realmente conta pra gente, né, que ela estava muito triste, estava depressiva quando aconteceu o acidente e ela parte. Mas além disso, as músicas que ela também cantava eram aquelas músicas de depressão. E ela chega ao plano espiritual e ela tem aquela surpresa. Os amigos que participam de reunião mediúnica hão de ter essa comprovação, porque aquela entidade chega e ela está dizendo, ué, o que eu estou fazendo aqui? E então a Dama de Oliveira levava justamente para que a pessoa chegasse àquele momento, não é? Fosse recebida na casa espírita, e ela disse assim, eu não sabia. E então, a Maísa foi algumas vezes, não é? E na última vez, quando ela se despediu do grupo, porque ela ia para outro trabalho, ela dizia que ela queria conhecer mais Jesus para compor as suas músicas sobre Jesus. Ora, meus amigos, o que é isso? Não é? Então, é aquela chave, não é, que muda a percepção. Eu até ontem pensava assim, mas hoje eu tive essa experiência, eu não sabia disso. E aí, então, a gente muda. E a Dama de Oliveira levou vários e vários deles, não é? E cada um falando a respeito da sua situação. Então, este quadro, né, que eu também peguei lá na internet, né, era realmente uma forma da gente mostrar aquilo que acontece, não só ali, mas que vai acontecer conosco. E como é que nós vamos fazer? Nós nem vamos presenciar esse momento, porque a gente já estará num outro espaço, vamos assim dizer, e alguém está perguntando para mim mentalmente se isso é verdade ou não é verdade. É verdade. É verdade porque na medida que nós acreditamos assim, muita coisa na nossa vida muda. Não é verdade? E aí então eu passo a viver na vida, eu passo a viver o meu dia a dia, mas com esta visão mais ampla. Então isso muda a nossa vida. É verdade? Não é? Eu que tinha 10 carros na garagem, agora só tenho um. Eu não preciso de 10 carros. Não, esse é só uma fictícia. Essa professora ganha bem. A professora ganha bem. E aí a gente diz para que eu preciso de 100 pares de sapato? Não. Não é nem centopeia nem nada, né? É isso mesmo, né? Então, eu não preciso de tanto. Eu preciso, mas não preciso de tanto. E eu sei também que existem muitos com quem eu posso ajudar, né, nessa hora. Então, o saber disto traz, então, esse colorido diferente da nossa vida. Aí, para a gente reforçar, eu trouxe aquela imagem. Não é? Vocês estão vendo lá de trás aquela imagem? Diz alguma coisa para vocês? Ou não? Diz muito. Diz muito, né? Ninguém está sozinho em momento algum. Nós sempre temos em torno de nós amigos queridos que acompanham a nossa jornada. Então, o saber disso também é uma força, né? Porque ele diz assim, consigo, pois, os vivos que percam alguns de seus parentes, a que se mostrem fortes, abafando toda a manifestação de mágoa e apresentando-se calmo nos funerais.
Não é porque às vezes o funeral, a pessoa, meu Deus, minha mãe, nunca mais vou ver minha mãe. E a pessoa se desespera, não é? E às vezes a mãe está ali do lado, dizendo, minha filha, eu estou sempre com você. Não é? Porque alguns a gente sabe que podem acompanhar o sepultamento porque ele não tem mais nada com aquilo. E outros, há algum tempo, a gente vai saber. Um amigo que frequenta a minha casa espírita, né? Ele disse que estava em casa lendo. E aí ele levantou os olhos e viu um espírito que estava acompanhando a leitura dele. Aí então ele viu o espírito e ele disse assim, o que você está fazendo aqui? Ele disse assim, eu estou acompanhando os seus pensamentos. Eu estou lendo com você, estou vendo aquilo que você está pensando, não é? E estou aprendendo. Olha que coisa legal. Então, na hora que nós estamos em casa, você já ficou apavorada. Mas por que você ficou apavorada? Diz pra mim. Como ele participa dos meus pensamentos, sendo que nem sempre eles são tão bem. Está passando. Como ele pode ter meus pensamentos que às vezes no dia a dia você só está reclamando, né, de como foi ruim aquilo lá, ou você está falando, pensa num pensamento mal do seu colega de trabalho, e não é triste essa realidade. É triste essa realidade, né? Ajuda a gente nesse processo de espiritualização. Não é, minha gente? Porque a gente percebe, ele no caso, né, que é o Celane, né, e quando ele viu que aquele espírito estava acompanhando, o espírito em realidade foi atraído pelo pensamento dele e pelo tipo de leitura. Não é? Então, ali, por exemplo, aquele amiguinho que devia estar lá, não é, pensando, entristecido, pensando inclusive na filhinha ou na esposa que desencarnou, ele está triste, e ela chegando perto para segredar algo que vai, engraçado, eu estava assim, tão entristecido, eu melhorei muito. O que a gente quer dizer, né? Abre-se a perspectiva desse novo tempo, um horizonte de possibilidades além da matéria, para o campo feliz da imortalidade que existe, que é nossa. Então isso acontece conosco, né? E ele diz assim, somos imortais e prosseguiremos na escalada evolutiva, o determinismo divino para a felicidade. Esta é a lei maior de justiça, de amor e de caridade. Então, quando nós estamos dizendo que o Espiritismo abre essa janela para nós, é no sentido de que nós possamos dar um impulso na nossa vida e saber, não é? Nós que muitas das vezes estávamos desesperados, desanimados, olha só, tem um novo sol. Tem um novo sol, então aproveite esse novo sol, estude a respeito disso, porque você jamais estará sozinho. Todas as suas dificuldades, os seus momentos de tristeza, em que você acha que está abandonado, você não está. E aí então, eu coloquei aqui, meus amigos, este depoimento do Conde Dmitri neste livro, Ressurreição e Vida. Você sabe que eu acho que eu vou sugerir que vocês façam um grupo de estudo sobre esse livro, que é lindo, né? É um livro lindo, minha gente. Dá pra gente ficar assim horas e horas lendo. E este senhor, esse Conde Dmitri,
Ele era dono de uma fazenda imensa, e na fazenda dele moravam 4 homens que eram realmente deficientes. E ele, então, como ele era do exército, e isto lá na Rússia, aquele tempo geladérrimo, ele adquiriu uma doença nas pernas, ele ficou paralítico. Ele ficou paralítico, ficou revoltado, e então, numa determinada hora, o irmãozinho da pessoa que tomava conta dele dizia assim: engraçado, mas ele trata todo mundo tão mal. Se ele visse o fulano... E o menino saiu. Mas assim, mas se ele visse o fulano, o que é isso? Dentro da minha fazenda? Então, ele vai saber que havia na sua fazenda algumas pessoas nessa situação. E então, ele foi ver e achou assim um horror, porque inclusive o espaço, a casa em que eles estavam não era muito boa. Eles todos estavam passando por necessidades. Você veja, né? Eu tenho essa herdade toda e ainda existem aquelas pessoas que estão mal. Quando ele foi visitando um por um, quando chegou no último, que era uma pessoa realmente muito necessitada, não vou dar detalhes para vocês irem lá ver, ele vai dizer, essa pessoa era cuidada por um anãozinho que conhecia, que recebia revistas falando a respeito da vida espiritual. E então ele disse assim: ela, como é que ele nessa condição recebe essas coisas e eu aqui não sei nada? E ele foi procurar. Ele participou de reuniões então com Alexandre Aksakov, que tratava então de materialização, né? E numa dessas reuniões, quem é que se materializa? A mãe dele. A mãe dele vem dizer para ele que a vida continuava. Então, ele ficou tão impactado, que ele diz isso aqui. Vamos lá, por favor. Quanto tempo perdido da indiferença. Dir-se-ia que até agora eu vivera sufocado num sarcófago. Quanta felicidade eu pudera usufruir nesses 40 anos de existência, se outra houvera sido a minha compreensão, e quanta alegria eu teria distribuído em redor de mim. Dedicar-me-ei ao estudo, ao trabalho, à meditação, vos seguir, enfim, quanto seja possível, meu Jesus, pois, como é feito, cansei de viver nas trevas. Ai, que lindo, né, meus amigos? Olha, que conclusão ele chega. E vocês sabem que ele, então, como ele estava numa reunião de materialização, distante da casa, ele volta para casa e ele chora 3 dias seguidos. Olha o impacto que ele teve, né? Porque não foi qualquer pessoa, foi a mãe dele, né? E ele, então, vocês vejam bem que interessante, olha, o caso é lindíssimo. Ele chega em casa, chora durante os 3 dias e começa a tomar providências de arrumar a casa daquelas pessoas que estavam lá naquela situação. Então ele vai, chama o administrador da fazenda, né? E ele disse assim: olha, você vai, naquele primeiro, você vê o que está precisando, conserta a casa. E ele consertou a casa daqueles 4. Então vocês vejam bem, um instante, quer dizer, não foi um instante, né? Esse momento de tomar contato, nossa, mas minha mãe, mas ela não tinha morrido, não, mas eu estou vendo aqui ela conversando comigo. E a gente pensa, mas isso só acontece com o cônjuge? Não. Acontece conosco, mas tem alguém dizendo que nunca teve notícias dos que partiram.
Não tem gente falando assim comigo? Tem, que eu sou médium, né? E aí, meus amigos, o que acontece? A gente pode não ter tido a oportunidade de uma reunião de materialização como ele teve, mas a gente já sonhou. Quantas das vezes a gente sonhou e disse assim, engraçado, eu sonhei com a minha mãe, mas ela estava tão encarquilhadinha e ela estava assim, é isso mesmo. Quem envelheceu foi o corpo, mas a alma. E então, nós continuamos a nossa experiência. Eu tenho uma irmã que ela desencarnou, ela era enfermeira. Eu moro no Grajaú, vocês sabem no Rio, aquela estrada Grajaú-Jacarepaguá. Então nós morávamos pertinho da estrada e ela trabalhava no hospital, no final, no Cardoso Fontes. Então, havia dias que ela queria ir de bicicleta. Eu disse assim, Otília, não faça uma coisa dessa, não vá de bicicleta, né? Essa estrada, né? Aquilo era uma alegria para ela. E numa daquelas curvas, uma carreta deu uma rabiada e ela foi pega, né? Foi pega, atrás vinha, por acaso, né? Vinha uma ambulância, pegou, mas foi fatal. E ela desencarnou, né? E ela era assim, evangelizadora também. Então, de vez em quando, os meninos, tia, a tia da bicicleta me trouxe para cá. Eu disse assim, o trabalho no plano espiritual. Que legal. Continua com a bicicleta para identificar. Né? Porque disse assim, um espírito, né, passou e tal. Não, a bicicleta para identificar que é ela que continua trabalhando. Né? E então, nós vamos tendo essas notícias que realmente, meus amigos, fazem com que a gente se liberte, né? Se liberte dos preconceitos, se liberte das mágoas, daquelas dificuldades. Eu estou de mal com fulano há 50 anos, a gente nem lembra mais. Vamos fazer uma aproximação dessa alma, né? Então ele diz para nós, a doutrina espírita não só concorre para o progresso moral, infiltrando-lhe o desejo sublime do aperfeiçoamento indispensável a um estado feliz depois da morte. Então, eu já começo a ficar feliz agora, porque tem algumas situações que eu antes emperrava, que eu... agora vamos deixar passar. Não é? E ele disse assim, com ela, a humanidade consciente de sua força avançará com um passo mais firme seus magníficos destinos. Então, se eu puder optar pela vida, eu vou optar pela vida. Não é? Eu vou optar pelo amor, eu vou optar pela fraternidade. Não é? Se eu perceber alguma confusão, eu sei que eu posso ajudar, que eu posso dar uma palavra, entenderam? Os nossos filhos, então, nem se fala. Então, a doutrina espírita, então, traz tudo isso para nós, né? E aí, isso aqui, eu também levei um susto, porque a Dona Ivone, né? A Dona Ivone é sensacional. Qualquer obra da Dona Ivone é assim. Aí, Francisco, você está lendo aí de trás? Não? Quem é o meu amigo aqui da Voz Linda? Já não está. E quem é aquele? Ah, sim, mas eu quero uma voz feminina que possa ler aqui para mim. Segurando o coração, né? Porque Dona Ivone, meus amigos, Dona Ivone é assim. Ela é muito querida. Você quer ler para mim? Pode? Você? Você que olhou para mim, Jesus. Não, você falou feminino. Ah, é? Ah lá, vai você ler
Isso, para aqui. Olha só, a Dona Ivone diz para nós, né, que na medida que nós estamos nos nutrindo da doutrina espírita, tá? Estamos aprendendo. Eu hoje estava percebendo que tinha um grupo de estudos aqui, tinha outro grupo de estudos, a Casa Espírita tem outros grupos de estudo. O que a gente está fazendo? A gente está estudando, está refletindo. E a gente diz assim, interessante, eu não tinha pensado nisso, é verdade. E a gente vai para casa pensando, isso está certo mesmo, né? E ela diz o seguinte, na medida que nós estamos aqui, nós todos aqui, alguém pode dizer, mas eu ainda não sou espírita, eu estou arranhando. Tudo bem, mas olha só, eu não serei homicida. De jeito nenhum, não quero matar ninguém. É verdade? Mesmo que a gente tenha vontade. No outro dia um amigo falou assim, Darcy, quando a fulana me traiu, a vontade que eu tive foi de pegar aquele copo e partir. Mas eu pensei, isso não vale a pena. Não é? Quantos de nós? Quanto sofrimento? Não vale a pena. Não vale a pena porque agora eu sei disso. Então nós não vamos ser homicidas, nem roubadores. Não vou roubar nada de ninguém. Nem traidores. Não vou trair a ninguém. Não vou trair meu marido. Não vou trair minha esposa. Não vou trair. Isso já passou da minha concepção. Nem devassos não serei, não é? Porque eu sei as consequências. Nem ébrios. Minha gente, quando fala de ébrio, hoje em dia, os nossos jovens estão bebendo muito. Não sei se aqui isso acontece. Não é? Então, estão bebendo muito. Então, é a hora da gente conversar seriamente com os nossos filhos e dizer, olha, vamos dar uma parada, porque isso vai levar a gente a maus caminhos. Mas aí o que acontece? Vem esses shows maravilhosos, vem esses artistas maravilhosos em que a bebida está solta. E a tentação, né? E ele diz, nem adúlteros, nem suicidas. É verdade. Acham que houver. Fiquei desempregado, tenho 3 filhos, e agora o que eu vou fazer? E quinta-feira passada, na reunião mediúnica, o espírito dizendo assim, já vou correndo. O espírito dizendo assim, mas eu apertei o gatilho, por que eu não morri? E ele diz assim, devemos então ver uns dos outros espíritos valorosos que lutam contra as próprias imperfeições, sob a redentora proteção do Consolador enviado pelo Cristo de Deus. E ele diz, a doutrina é poderosa para reeducar os necessitados de forças renovadoras e luzes espirituais. E a última, né, que está quase na hora do meu ônibus também, a gente está aqui fazendo um convite para educar para salvar esta senha de liberdade anelada. Então, nós vamos ver que o que nós estamos aprendendo, vamos conversar com os nossos filhos. Então, eu queria agradecer a vocês e também marcar com vocês o encontro às 2 horas da manhã. Porque vocês sabem que é só o corpo que dorme. Não é? O corpo dormiu, a alma está atenta, e aí então nós vamos nos encontrar para continuar meditando sobre esse tema, tá bom? Um beijo para vocês. Obrigada.